Então, o Olaf, quando eles estavam na jornada, ele ficou falando um monte de curiosidades que, se eu não me engano, ele leu na biblioteca do castelo, alguma coisa do tipo. E a Elsa falou assim: Olaf, o que você falou sobre a água mesmo? Daí ele falou assim: a água tem memória, que passava... A água já tinha passado por um monte de pessoas antes deles e tal. Daí, então, Elsa se conectou, digamos assim, com o barco e pediu para que mostrasse a verdade. Então, apareceu isso aqui. A imagem do rei Agner e a rainha Iduna abraçados, com o mar, tipo, o barco afundando, alguma coisa do tipo. E foi um momento que, tipo, elas ficaram muito chocadas e a Elsa ficou muito magoada depois, porque ela falou assim: o que eu fiz? Por que eu nasci com poderes? Daí a Anna falou assim: você não tem culpa. Daí ela falou assim: não tenho culpa não, só pela a morte dos meus pais. Daí elas ficaram muito chateadas e tudo. Mas a Anna ficou encorajando a Elsa depois, a Elsa abraçou, mas ela falou que tinha que fazer aquilo sozinha. Então ela mandou a Anna. Depois Elsa conseguiu ir até a Corrala, o lugar onde existiam todas as respostas para tudo. Então ela começou a cantar a música Vem Mostrar, que é a parte que eu falei que ela meio que se conecta com a mãe dela e com a verdade sobre os seus poderes. Eu achei bem legal essa parte. E daí depois, quando ela acaba de cantar a música, ela acaba formando uma névoa. E quando essa névoa acaba lembrando, mostrando coisas sobre o passado que já aconteceram. Como naquela parte que ela destruiu o tornado que eu falei pra você. E tinham lembranças sobre o passado dos pais dela e até coisas que já tinham acontecido com ela atual. Tipo, do Hans, de tudo do primeiro filme, de tudo um pouco. Daí depois ela viu uma lembrança que ninguém tinha visto, nem o próprio pai dela, sobre o avô dela. Eles tinham, eu não falei isso, mas ele tinha criado uma ponte de união entre o povo Acorrala e o povo de Arendelle. E depois que ele criou essa ponte, ele não queria fazer um tratado de paz com o povo Northalda. Ele queria tipo um tratado de guerra. Eu acho que ele queria as terras, não especificou no filme. Mas ele queria... O ponto dele principal era matar o líder do povo Northalda. E eu acho que ficar com as terras depois, alguma coisa do tipo. Mas daí depois que ele o matou, aconteceu essa guerra que ninguém depois soube o motivo. E acabou que o pai de Agner, eu não falei pra vocês, mas vou falar agora, ele acabou morrendo por conta da batalha. E daí foi na hora que o príncipe Agner ficou desacordado e tudo, e foi salvo pela mãe delas, a rainha Iduna. E foi isso e tudo. Quando a Elsa viu aquela cena, ela já estava ficando com frio antes, porque lá tava tudo, digamos que, congelado. Daí ela tava vendo aquela cena e depois ela falou assim: não faça isso. E ela começou a congelar, como se fosse a cena que a Anna congela no primeiro filme. E daí ela ficou congelada, totalmente parada. Daí digamos que ela morreu. E a Anna tava lá com o Olaf e eles encontraram uma saída de uma caverna que eles tinham, digamos que, se abrigado. E o Olaf começou a se desfazer. E a Anna ficou, tipo, desesperada, porque ela não sabia o que fazer. Depois o Olaf falou assim: eu te amo, Anna, te amo. Ela falou assim: eu também te amo, Olaf. Ela ficou depois muito chateada que o Olaf se foi e tudo, porque, tipo, a Elsa morreu, então tudo que ela criou também iria morrer. Daí a Anna começou a cantar a música Fazer o que é Melhor. Que como ela tinha já meio que se ligado que o melhor a se fazer era destruir a ponte para libertar o povo Northalda. Mas o Fjord ia destruir tudo, a água. Por que o melhor era destruir a ponte? Porque ia libertar o povo Northalda. Mas a água que a ponte segurava
ia destruir todo o fiord que ela via pela frente. E nesse fiord tinha Arendelle. Então a Anna ficou com muito receio de querer quebrar a ponte, mas ela viu que era o certo a se fazer, que ela ia fazer o que a irmã dela não conseguiu terminar de fazer. Então uns homens gigantes de pedra eram muito violentos quando eram acordados, alguma coisa do tipo, irritados, digamos assim, são do elemento terra. Então ela os acordou e ficou enfurecendo eles até eles quebrarem a ponte. Quebraram e tudo, então como a Anna, digamos que libertou o povo Northaldra, a Elsa reviveu, ela não estava mais congelada. Então ela pegou o cavalo, se eu não me engano eu acho que eu falei pra vocês, um cavalo que é o elemento água, ele é feito de água e tudo, pegou e foi correndo à frente da onda que vinha, que a ponte segurava. Então Elsa impediu que a onda destruísse Arendelle. Depois Elsa conversou com Anna e falou que descobriu que ela era o quinto elemento. Mas vocês devem estar se perguntando assim, como assim o quinto elemento? Não tem essa imagem aqui do pôster de Frozen 2? Então, essas 4 pontas são mostrando os elementos. E temos o centro, digamos que é o quinto espírito, ou seja, esse quinto espírito é a união dos 4 outros elementos que se resultou na Elsa. Como Elsa ficou com receio de deixar o outro povo sozinho, ela ficou com o povo de Northaldra e deixou para Anna governar, ou seja, Anna virou rainha de Arendelle, que eu achei muito legal, gente, ela ficou muito linda de rainha. Depois que a Elsa deu essa notícia, né, ela perguntou assim, Anna, você quer brincar na neve? Daí ela falou assim, o quê? Daí, tipo, a Elsa conseguiu reviver, digamos assim, o Olaf, e a Anna ficou toda feliz, porque ela era muito amiga do Olaf e tudo. Daí, todos ficaram felizes e Kristoff fez um pedido de casamento para a Anna e eles são, tipo, marido e mulher. Eu achei isso muito bonitinho, gente. Mas eu já, digamos que sabia que ele ia pedir, porque eu já tinha visto um spoiler. Mas eu achei bem legal isso. Daí depois ela virou rainha de Arendelle, eles voltaram para Arendelle, tudo. E depois eles criaram essa estátua aqui, do rei Agnar e da rainha Iduna quando eles eram crianças, em homenagem à junção dos dois povos. Digamos que a paz entre duas crianças. E foi assim o desfecho do nosso filme. Daí a Anna encontrou com o elemento ar. Ele não é uma coisa física, digamos assim. Daí ela pediu para enviar uma carta para Elsa. Daí o convite de Anna para Elsa era um jogo em família de sexta-feira à noite. Daí Elsa estava indo e acabou o filme. Eu achei que acabou muito do nada, mas eu espero que tenha uma continuação de Frozen 3. Pelo amor de Deus, eu preciso de uma continuação desse filme. Bom, é isso, gente. Se vocês não foram assistir esse filme ainda nos cinemas, assistam porque tá imperdível. Não tem como perder esse filme. Eu amei, vocês vão amar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Eu fiz com muito amor e carinho. Um beijo e até a próxima. Tchau!